Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos um pouquinho sobre política. Nós estamos aí apresentando uma série intitulada Que Partido é Esse?, onde apresentamos um pouco da história do partido e seus ideais, né, seus princípios e valores. Hoje nós vamos dar continuidade na série falando de mais dois partidos, o PSDB 45 e o PSOL 50. Para quem não me conhece, né, eu sou o Fábio Lac, sou candidato a vereador aqui na cidade de Volta Redonda, pelo Partido Novo. Meu número de urna é o 30030. E aqui também temos um candidato a prefeito pelo Partido Novo, é o Mauro Campos, número 30. Bom, então vamos lá às anotações de hoje, começando aqui pelo PSDB. PSDB é Partido da Social Democracia Brasileira, é um partido considerado de centro, fundado em 1988, 36 anos então, e ele surgiu de um movimento, né, o Movimento de Unidade Progressista, lá em 1987, que foi liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente. O partido, pessoal, ele tem como os seus princípios, né? Eles resumiram os princípios numa frase, que é a seguinte: o PSDB foi criado originalmente com o objetivo de representar a social-democracia no Brasil. Entre as principais propostas originais do partido encontram-se o enxugamento da máquina pública, a instituição do parlamentarismo no plano político e uma economia de mercado regulada pelo Estado, com participação mais livre das empresas privadas e de investidores internacionais. Bom, em 1990 foi elaborado um documento, né, cujo presidente de honra na época do partido discorreu um pouquinho mais sobre a social-democracia. Ele diz nesse documento o seguinte: pontos principais do programa do PSDB são defesa intransigente da democracia, descentralização política e administrativa, Estado a serviço do povo e não de grupos privilegiados, crescimento econômico sustentável, com distribuição de renda e educação de qualidade para todos. Reforma política que fortaleça os partidos e aproxime o parlamentar de seus eleitores. Bom, o PSDB, né, ele sempre defendeu essa questão do parlamentarismo. Né? Eu me lembro aqui que lá em 1993 teve no Brasil um plebiscito. Os mais novos, lógico que não vão se lembrar disso, né? Mas aconteceu em 93 um plebiscito em que se votou pela monarquia ou república. E dentro da república tinha o sistema presidencialista e o parlamentarista. E acabou que a maioria da população escolheu pela república com sistema presidencialista. Por isso que até hoje, né, nós temos esse sistema aqui, porque isso foi escolhido lá em 93 pela população brasileira. Eu me lembro que teve até campanha, né? Tinha campanha na televisão, no rádio, é como se fosse um programa, uma campanha eleitoral, né? Teve um tempo aí para o pessoal pensar, discutir sobre o tema, e aí depois efetivamente votar, né, sobre isso. E acabou vencendo aí, então, o sistema presidencialista no Brasil republicano, né? Bom, então, assim, o PSDB é um partido que ele atualmente tem 3 governadores, 345 prefeitos, 14 deputados federais, 1 senador, 55 deputados estaduais, 4.377 vereadores. É o partido, né, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o responsável, né, também, diga-se de passagem, pela
ele é tido como o patrono do Plano Real, né? Se hoje a gente tem aí uma estabilidade financeira, ou seja, se hoje a gente tem uma moeda, né, considerada forte, foi devido ao Plano Real que foi implementado lá nos anos 90, né? O Fernando Henrique Cardoso, antes de ser presidente da República, ele foi presidente em 2 mandatos. Ele foi presidente de 1995 a 2003. E antes dele ser presidente da República, ele foi ministro da Fazenda. E ele, com a equipe, ele foi o líder, né, da equipe que implementou o Plano Real no Brasil. Eu vivi essa época. Nessa época a gente tinha, antes do Plano Real, a gente tinha inflação na casa aí de 2 dígitos todo mês, né? O nosso salário, todo mês, ele era reajustado por conta da inflação. E era inflação altíssima, do tipo 30% ao mês, 20% ao mês, não era igual é hoje, é 0,4%, às vezes não tem nem inflação, tem deflação, né? Então, nós vivemos aí um momento muito, economicamente falando, muito ruim, lá no final dos anos 80 ali, que foi a época que eu comecei a trabalhar dessa forma. O salário todo mês ele era reajustado e inventaram várias sistemáticas aí para tentar controlar a inflação, nada deu certo. O que deu certo mesmo foi o Plano Real, elaborado aí pela equipe comandada pelo Fernando Henrique Cardoso, né? E acabou que ele foi eleito presidente do Brasil e ficou por 2 mandatos, né, consecutivos. Então, um pouco da história. Então, assim, o PSDB ele é um partido que sempre teve uma relevância nacional muito grande, né? Sempre teve ali políticos de relevância nacional, não só o Fernando Henrique Cardoso, mas outros políticos aí do cenário brasileiro, tá? O PSDB hoje ele está em 8º lugar no ranking dos partidos. Ele está em 13º lugar, né, entre os 20 melhores do ranking dos deputados federais. O melhor colocado, que está em 13º, é o deputado Paulo Alexandre Barbosa, de São Paulo. E com relação ao ranking dos senadores, ele tem um senador que é o Plínio Valério, que está em 21º lugar. O Plínio Valério, ele é senador pelo Amazonas. Os governadores do PSDB são Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, a Raquel Lira, de Pernambuco, e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite ficou recentemente na mídia por conta lá das enchentes no Rio Grande do Sul, então certamente vocês devem se lembrar dele, né? Em outro ponto importante, né, como eu falei, o Geraldo Alckmin, né, nosso atual vice-presidente da República, ele já foi candidato à presidência do Brasil pelo PSDB em 2018. Aí, né, isso na campanha de 2018. Na campanha seguinte, né, que ele acabou compondo a chapa ali do Lula, né, como vice-presidente, tá? O PSDB, pessoal, ele é a favor, né, do PL do aborto, ou seja, contra o aborto, né? Ele é a favor da PEC das drogas, a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, existe uma tendência favorável, e contra o desarmamento, tá? Então esse é o PSDB, pessoal. Assim, espero trazer daí um pouco de informação sobre esse partido. Como eu falei, um partido que sempre teve uma relevância nacional, ok? O próximo partido aí que eu vou falar é o PSOL 50. O PSOL, diferente do PSDB, ele já tem uma orientação mais para a esquerda e até extrema esquerda. PSOL significa Partido Socialismo e Liberdade. Ele foi fundado ali em 2004 por dissidentes do PT. Tinha uma turma lá que estava insatisfeita com os posicionamentos do PT e aí acabaram
A história conta que eles acabaram sendo expulsos do PT e acabaram fundando o PSOL. Tá? Então, o partido tem 20 anos aí de fundação. É um partido que tem como base do programa estratégico o seguinte: socialismo com democracia como princípio estratégico na superação da ordem capitalista. Segundo ponto, não há soberania nem uma verdadeira independência nacional sem romper com a dominação imperialista. Terceiro ponto, rechaçar a conciliação de classes e apoiar as lutas dos trabalhadores. Quarto ponto, reivindicações para a luta imediata e bandeiras históricas para além da ordem. E o quinto ponto aí da base do programa estratégico é a defesa de um internacionalismo ativo. Essas são as bases, esses 5 pontos são as bases do programa estratégico. E aí tem aqui mais uma série de 20 tópicos que eles chamam de programa de ação, né, de reivindicações dos trabalhadores e do povo pobre e medidas democráticas, anticapitalistas e anti-imperialistas. Então eles falam, vou só ler alguns, porque são 20 pontos e são muitos, né, mas vamos ver aqui os principais aqui, ó. Eles falam em redução imediata da jornada de trabalho para 40 horas, sem redução dos salários, progresso tecnológico a serviço da criação de postos de trabalho. Reforma agrária, essa luta é nossa, terra para quem nela trabalha e quer trabalhar. Apoio ao MST, MTL, CPT e todas as lutas pelas reivindicações camponesas. Prisão para os latifundiários que armam suas milícias contra o povo. Por uma reforma urbana, moradia digna com condições dignas para todos. Abaixo as reformas reacionárias e neoliberais, por reformas populares. Confisco dos bens e prisão dos corruptos e sonegadores. Contra as burocracias sindicais, democracia nos sindicatos e nos movimentos sociais. E vai para aí em diante. Então são 20 ações assim que eles listaram, né, como se fosse um programa de ação, mas são ações assim bem nessa base aí do espectro da esquerda, né, que a gente já viu aí em outros vídeos, né. Então o PSOL, né, é um partido que fala, né, nessa questão aí digamos assim, do socialismo como um plano de governo ideal, né, que eles imaginam que seja o ideal. Tá? O PSOL hoje não tem nenhum governador, tem 3 prefeitos, 13 deputados federais, nenhum senador, 22 estaduais e 92 vereadores. O pessoal tá muito na mídia atualmente, né, por conta aí da candidatura do Boulos à Prefeitura de São Paulo, né, o Guilherme Boulos, né, talvez seja o político de maior expressão do partido a nível nacional atualmente, né. Então, por isso que a gente ouve falar muito do PSOL, aí lembra do Boulos. O PSOL ele está no ranking lá dos partidos, ele está em 20º lugar, de 20 posições, ele está na última posição. Não tem nenhum deputado federal entre as 20 melhores posições. O Boulos, por exemplo, que é deputado federal, ele está na posição 398. Lembrando que a Câmara tem 500 e poucos deputados. Então ele está quase lá no último terço lá dos deputados, né? Então quase lá na posição 400. E como não tem nenhum senador, também não está listado no ranking dos senadores, né? Bom, como toda a esquerda, o PSOL ele é contra o PL do aborto, ou seja, ele é a favor do aborto, né? Contra a PEC das drogas, contra o impeachment do Alexandre de Moraes e a favor do desarmamento, ou seja, tudo contrário do PSDB. Tá?
Então, o pessoal é mais um desses partidos aí da esquerda, né? Esquerda, alguns colocam ele como extrema esquerda, porque dentro do pessoal tem movimentos, né, de extremistas lá dentro, né? Não é só aquela imagem que aparece, né? Por exemplo, o Boulos, você vê ele hoje num debate, ele está lá de terninho, né, gravatinho e tudo mais, ele tentando passar uma imagem de não revolucionário, né? Sempre, sendo que ele sempre foi um revolucionário e está num partido revolucionário, né? Então, é isso, né? O pessoal da esquerda tende assim a amenizar a sua imagem. Pessoal, então é isso que eu tinha para falar hoje, né? Falamos aí do PSDB 45 e do PSOL 50. O PSDB, ele está com uma candidatura própria aqui na minha cidade, em Volta Redonda, que é o ex-prefeito Samuca Silva. Ele é candidato pelo PSDB, junto com numa coligação formada com o Cidadania, número 23. E o pessoal está apoiando o nosso candidato Habib, né, o Habib, do PT. O pessoal está na coligação do Habib, candidato do PT à Prefeitura de Volta Redonda. Então, tanto o pessoal quanto o PSDB estão aí batalhando aí por suas candidaturas aí aqui em Volta Redonda. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, que tenha trazido aí um pouco mais de informação aí sobre esses partidos políticos. Até amanhã aí com mais... e já ia me esquecendo, né, de pedir a vocês que deixem aí o seu joinha, né, no final do vídeo. Você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. E não se esqueça de inscrever no canal. Pessoal, a maioria das pessoas que assiste o vídeo não é inscrito no canal. Então, se você é um deles, peço a gentileza aí, se inscreve no canal aí para que a gente dê aquela força para a gente e dá o seu joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Forte abraço a todos e até amanhã com mais um vídeo.